Nós precisamos, todos os dias, irmãos, põe isso na sua cabeça. Todos os dias você precisa, pelo menos, pegar um versículo da Bíblia para estudar. Tirar um versículozinho para você estudar. E ali durante o dia você vai meditando. Pastor, mas como é esse negócio? Eu tenho que parar os meus afazeres para meditar? Não. O bom do Senhor Jesus Cristo, o bom de nosso Deus, que Deus não nos atrapalha em nada. Deus não nos atrapalha em nada. Quando a pessoa quer comunhão com Ele, a pessoa, ela pode estar fazendo o que ela tiver, o trabalho que ela estiver fazendo, ali naquele trabalho ela consegue se conectar com Deus e Deus abençoa a pessoa. E eu te provo isso na Bíblia, que ele fala assim para a gente, ó, medita nela de dia e o quê? E de noite. A mulher está lá na cozinha fazendo a comida lá, cortando a cebola. Olha que ideia boa, pessoal, cortando a cebola. Aí ela fica tão emocionada ali, lembra da palavra de Deus e a cebola já ajuda ela a chorar. Né? Quer dizer, pessoal, ela vai estar ali fazendo os afazeres dela ali, ela liga o pensamento, meu Deus, eu li nessa manhã esse versículo aqui e tal. Me mostra aqui, pai, e tal. E eu vou ensinar um truquezinho para você. Todo versículo que você lê na Bíblia, tenta pegar esse versículo e trazer para o seu cotidiano. Faz que nem o pastor faz, ele pega o versículo muitas vezes e traz para a história da vida real. Traz para o cotidiano. Amém, pessoal? Aí quando você traz aqui para o cotidiano, aí você pega aqui e, ó, casa as duas aqui. Você começa a ter entendimento da palavra do Senhor. Por que é que Jesus nos ensinar por parábola? Parábola é ilustração. Sim ou não? A pessoa cria uma história, ilustração, porém, de algo que se assemelha à vida, o quê? Real. Aí pega aquilo ali e você, como eu digo aqui, eu não prego aqui para burro, eu prego para inteligente, não é assim? Sim ou não? Porque se tiver alguém aqui que diz, pastor, mas eu sou burro, tu vai ficar inteligente de qualquer jeito. Nem que a gente pega, eu vou pegar a menor Bíblia que tem na igreja, que é essa aqui, ó, a menor que tem na igreja aqui, ó. Você sabe qual é essa aqui, né? É aquela Bíblia que o missionário fez, que é a Bíblia e tem as respostas lá também. Vou pegar ela aqui, que é a mais levinha que tem. Não é mais leve, Marival, dela? É ou não é? Tem força? Deixa eu ver. Segura aí. Aí. Vai ser com essa que a gente vai bater na cabeça do povo, para o povo ficar esperto, aprender. Né? Então, eu prego para inteligente, irmão. Você pega ali, tá, faz a comparação, casa, Deus me mostra aqui, Deus vai te revelar. Ele vai trazer para você. Amém? Então, todo dia, pessoal, levantou, não sei como é que você faz lá o seu asseio de manhã, né? Escovou os dentes, tomou um banho, tomou um café, pega um versículo da Bíblia, leia, traz para a mente, traz para o coração, e durante o dia ali você vai meditando também. Amém? Aqui no versículo de número 18, versículo 18, do capítulo 9 de Mateus, diz assim para a gente: dizendo-lhe eles essas coisas, eis que chegou um chefe e adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão, e ela o que, gente? Viverá. Então a Bíblia, Jesus estava dando ensinamento, falando às pessoas do reino de Deus, e nós precisamos mostrar para as pessoas o reino de Deus, irmãos. Tanto nós, pregadores do Evangelho aqui na terra, como vocês, que são membros da igreja, mas que também pregam o Evangelho para as pessoas lá na sua casa, no seu trabalho. Nós precisamos mostrar o reino de Deus para as pessoas, irmãos. Amém, pessoal? Ó, pessoal, já falei, vou voltar a repetir. Hora da palavra, evita conversar. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Aí você diz que o pastor é chato, que o pastor é nojento. Mas eu pergunto, será que é o pastor que é chato? Evita a conversa, pessoal, pelo amor de Jesus Cristo.
Por quê, pastor? Me diga uma coisa, você que é mãe e pai, você gostar de estar conversando com a gente, alguém dando ensinamento com uma pessoa e outra pessoa vir te atrapalhar? E aqui não é qualquer pessoa. Aqui o pastor está pregando, mas quem está falando com vocês quem é? Hã? E aí vocês vão atrapalhar o Espírito Santo. E aí? Não entristeçais quem? O Espírito Santo. Não é para mim que vocês têm que ficar apegados. Não, você tem que entender que é Deus que vai falar com vocês agora. A palavra que vai mudar a sua vida vem de Deus, não é minha não, irmão. Não é minha não. É Deus que vai falar contigo para mudar a sua vida. Agora, se a pessoa não reverencia a palavra de Deus, como é que ela quer que a vida dela mude? Como é que ela quer que transforme a vida dela? Então, vamos lá. Voltando aqui. Então Jesus vem ensinando o povo lá acerca do reino de Deus. E a palavra de Deus diz para a gente isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a anunciar boas novas. Então nós temos que ser portadores de boas notícias, boa notícia, trazer aquela mensagem que vai alegrar o coração das pessoas, que vai fazer a pessoa entender que a vida dela não se resume somente aqui nessa terra, mas que tem a vida eterna, e lá na vida eterna é que o negócio vai ser ou melhor ou pior. Mas como sacerdote que vai ser melhor ou pior? Tem pessoas que vão para a vida eterna com Jesus, vai para o local que o Senhor preparou. Quem é que vai para esse lugar aqui? Ih, rapaz, misericórdia. Vou mudar de igreja, meu irmão. Então tem lugar que vai para o lugar que Jesus preparou. Mas tem aqueles que vão para onde? Para o Hades. É o sofrimento eterno. Tem gente que vai para lá, infelizmente. Cada um procura o caminho, faz sua escolha, né? Depois não pode se queixar. Então, a gente tem que pregar boa notícia para as pessoas. Pregando boa notícia, irmãos, Jesus estava ali ensinando, falando. A Bíblia diz que chega um chefe, um oficial. Não era qualquer pessoa aqui, irmãos. Observe que era um homem que ele tinha um certo entendimento, no livro do Evangelho de Lucas vai falar que era o Jairo, né? O que é que acontece aqui, irmãos? Esse homem chega perto de Jesus e ele reconhece a autoridade de Jesus, irmãos. E nós também precisamos, em muitos casos, aprender a reconhecer autoridades. Pastor, como assim? Presta bem atenção. Às vezes você vai na rua aqui e se depara com um soldado da polícia militar. O soldado da polícia militar, irmãos, pelo Estado, pela Constituição, pelo Estado, quando o Estado dá a nomeação a ele de soldado, ele se torna uma autoridade policial. E ele agora tem o dever de prender. Amém, pessoal? Se você for para a Constituinte, lá na Constituinte, diz que todo cidadão, ele pode exercer o dever de prender alguém. Como assim, pastor? Se você tem coragem, tem fé para isso, Você viu a pessoa cometendo um crime, algo ali, você, em nome da Constituição, para si, é que você está fazendo muita coisa não, né? Eles que andam as coisas aqui no nosso país, eu não sei se a nossa Constituição está tendo muita coisa não. A gente não vê nem isso mais ser pregado, ensinado nas escolas, né? A gente não vê mais. Você vê que o negócio piorou mesmo. Então a pessoa vai lá e diz, pela Constituição, você está preso. Qualquer cidadão pode levar de prisão ao outro. Isso é constituinte. Porém, quem é que tem o dever e a obrigação? A polícia. A polícia. Então, por que é que o cidadão comum, como eu, você, aos olhos da sociedade, somos pessoas comuns, a gente vê as coisas acontecer e muita gente faz o quê? E deixa para quem resolver. Por quê? Você vê que hoje, mesmo a pessoa sendo policial, muitas vezes já tem retaliação, é assim ou não é? De vez em quando você vê aí policial sofrendo a consequência, quando vai descobrir,
foi porque ele mexeu com alguém, prendeu alguém e tal, e a pessoa veio atrás da vingança. Então, mas nós precisamos reconhecer exemplo. Você vai aqui de carro, de moto, ou de bicicleta, ou com seu velocípede. O Marivaldo disse que vai comprar um velocípede para levar a Alessandra, né, Marivaldo? O que acontece, irmãos? Aí tem uma blitz ali. Aí o soldado está lá, a pessoa muitas vezes quer ignorar a pessoa do soldado. Não, ele é autoridade policial, irmãos. Ele tem a obrigação de te mandar parar. E como cidadão, a pessoa tem que aprender a gente fala assim, mas eu só respeito por causa da farda. Não, você tem que respeitar a autoridade que está ali. A pessoa que está ali que recebeu o direito. Traz isso para a nossa vida também. Nós também precisamos entender isso aqui, pessoal. Que existe na hierarquia espiritual, tem também suas autoridades espirituais. Amém? Já ensinei aqui e volto a repetir. Na sua casa, você lá é autoridade espiritual. Você que é pai, você que é mãe, na sua casa você é autoridade lá. Além de ser autoridade porque você é pai, é mãe, você ali é um representante de Deus na sua casa. E pai e mãe, pelo amor de Jesus Cristo, aprende isso. Porque em um futuro próximo, Deus vai cobrar de você. Porque ele diz lá, que a vossa casa, o seu lar, não seja com o quê? Com mácula. Tem pai e tem mãe que talvez o pai e a mãe não estão manchando lá, mas o filho está manchando, a filha está manchando o seu lar. O lar é seu. É responsabilidade sua de quê? De zelar. Cuidar de lá, pessoal. Amém, pessoal? Então, o que é que esse chefe aqui, ele faz com Jesus? Ele reconhece a autoridade de quem? Jesus. Ele se prostra, se coloca diante do Senhor, e ali ele fala com o Senhor, mestre, a minha filha o quê? Eu já mostrei aqui na igreja vários casos de pessoas que chegam para falar com Deus e antes de mostrar para Deus o problema, antes de mostrar para o Senhor a dificuldade, a situação, primeiro eles fazem o quê, pessoal? Se coloca adorando a quem? A Deus. E nos dias atuais nós também precisamos, meu irmão, fazer isso. Você, meu irmão, você, minha irmã, todos nós precisamos primeiro, ao entrar na presença de Deus, adorar o Senhor, reconhecer a grandeza dele como Senhor, como Salvador. Amém, pessoal? Mas a pessoa muitas vezes já entra já de sola, já apresentando lá o problema, o defeito, o que ela quer, né? Tem gente que está olhando assim, meu Deus, essa noite eu sonhei com minha sogra, me ajuda para me ganhar hoje aí no jogo do bicho. É o que você está fazendo? Tem gente que olha assim, não é? Fica aí que não. Outro sonha com aquele colega lá do empresa lá, meu Deus, eu sonhei com aquele colega lá, fulano de tal da empresa, eu vou ganhar hoje, me ajuda a ganhar hoje, vou jogar no crocodilo, me ajuda. Não, pessoal. Antes de apresentar a qualquer situação, adore a Deus primeiro. Reconhece que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é majestoso, que Ele é o dono de todo o poder. Adorou a Deus, aí você vai agora e expõe o problema para Ele aqui, ó. Minha filha faleceu o que, gente? Agora mesmo. E aí ele vem aqui e fala, ó, vem e impõe a tua o quê? E ela o quê, pessoal? Aquele homem entendia que se Jesus fosse até a casa dele, colocasse a mão na menina, que a menina voltaria a ter vida. Aprende uma coisa. Deus hoje tem muitos representantes nessa terra. E ainda existe a oração de imposição de mão. E muitas pessoas estão deixando de receber essas orações. Por quê, pastor? Muitas pessoas nesses últimos dias agora estão aprendendo um costume, uma prática que não é a correta. E eu provo para você na Bíblia isso. A palavra de Deus diz para a gente no livro de Hebreus, não deixando as vossas o quê? Congregações.
não deixando as vossas congregações. Tem pessoas que estão deixando as congregações. Ah, mas eu vi algo de errado lá na igreja, e aí eu resolvi, não vou congregar mais não. Vou ficar em casa, vou assistir pelo YouTube, vou assistir pela televisão. E eu pergunto para essas pessoas: quem são os seus pastores? Quem é o pastor dessa pessoa? Quem é aquele pastor que vai responder pela alma da pessoa? Ah, pastor, mas quando eu quero a ligação, eu ligo e a pessoa lá atende. Certo. Você vai ligar, você vai pedir oração, a pessoa vai atender. Mas quem vai responder pela sua alma? Porque a Bíblia fala para a gente que o pastor, ele vai dar conta da alma de quem? Da pessoa. Se eu fico em casa assistindo um programa, seja lá de pastor A, pastor B, seja lá quem for, eu ligo lá, peço a oração, eles oram por mim, ele faz o papel dele, ele ora por mim. Mas ele vai responder pela minha alma? Vai? Não vai. Não existe ovelha sem pastor, pessoal, aprende isso. Aquele culto na televisão, aquela reunião na televisão, lá no YouTube ou no Facebook que você assiste, aquela live lá, eu digo que aquilo ali é um lanche, é um lanche. Como assim, pastor? Você tem as refeições principais do dia, não é assim? Sim ou não? Hã? E tem é assim ou não é? E tem o lanche. Aí eu parei de lanchar, até emagreci, tá vendo? Parei mais com esse negócio de lanche. Até que deu emagrecido. Então quer dizer, pessoal, a pessoa tomou um café de manhã. Entre café da manhã e almoço, a pessoa faz um lanchezinho ali, que é para poder segurar a onda, né? Quando você vai para a medicina, os nutricionistas, as pessoas que entendem dessa prática aí, diz que seria bom que a pessoa comesse pelo menos a 3 em 3 horas, não é assim? A média é essa aí, pessoal. Nós temos que fazer que nem gato. Quem cria gato aqui? Hã? Você que cria gato, observe. Você enche o caquinho do gato de ração e enche o caquinho do cachorro de ração. Quem é que come mais? O cachorro parece que tem uma draga dentro dele e sai lascando tudo. Aí olha para a ração do gato. Se ele gostar da ração do gato, ele come. Aí ele olha para a ração do gato. Aí ele vê que não gostou, ele deixa lá. Mas fica atrás do dono querendo o quê? E quanto mais o dono põe no caco, mais ele. Agora, observe o gato. Observe o gato. Você pode botar no caquinho do gato lá transbordando. Ele come um pouco, observe, ele come um pouco e faz o quê? E sai. Ele não come tudo que está no caco. Ele come um pouco e sai. Ele vai por lá, roda por lá, bagunça, destelha a casa dos vizinhos, cria aquela confusão. É assim ou não é? Porque o bom de gato é isso, que gato ele sai, bagunça por lá e volta. Aí ele vai por lá e tal, quando ele volta de novo, ele faz o quê? Vai lá no caquinho dele, come de novo, bebe a águazinha dele, dá um tempinho, sai de novo. Ele não come tudo de vez, irmão. Pode observar. Então a pessoa, o ser humano, se ele bem soubesse, a cada tempo, 3 em 3 horas assim, ele faria um lanchezinho, comer uma fruta, um negocinho ali. Ah, pastor, mas eu espero ter fome. Quando você espera ter fome, porque o negócio já está brabo. O certo é a pessoa não sentir nem fome e nem sede. Então o que é que acontece, irmãos? A vida espiritual também é isso. Então aquele culto da TV, aquela live lá, é um lanche. Mas a refeição principal, você tem que estar onde? Na igreja. A palavra do Senhor diz, não deixando as vossas congregações. E diz mais, congregai-vos. Se é um mandamento que eu tenho que congregar, por que eu não vou congregar? E a pessoa congrega só?
não congrega só. Porque a congregação é isso aqui, ó. É a gente estar próximo dos irmãos. Se eu estou na frente de uma tela, eu não estou próximo dos irmãos. Me ache ruim quem quiser. Mas é o entendimento que eu tenho, é o que eu entendo que Deus me deu e eu coloco para vocês. Então vocês têm que aprender cada dia mais, congregar, buscar mais, estar firme. A lenha fora da fogueira, o fogo apaga. Tem gente que na fogueira o fogo dela já está baixando e fora fica pior. Então Jairo vai lá e Senhor, impõe a mão na minha filha, ela vai viver. A oração da fé com a mão imposta na cabeça da pessoa traz resultado, pessoal. Tem pessoas que estão sofrendo porque talvez o orgulho, a vergonha. E nós não podemos ter vergonha. Se a pessoa entende que ela precisa de uma oração de imposição de mão, chega lá para o obreiro, para o pastor, para o presbítero, não sei como é que é a igreja da pessoa lá, e a pessoa pede lá a oração. Aqui a gente é pastor, evangelista e obreiro, não é assim? Chega lá e pede lá, ô irmão, ô pastor, ô irmão evangelista, faz oração por mim aqui. Ô obreiro, faz oração. Ele vai botar lá e vai fazer oração. É oração de imposição de mãos. Ah, mas pastor, mas e se eu for e passar mal? Bom, aquele obreiro, aquela obreira, o evangelista lá, ele vai saber como resolver aquele problema ali. Se for espiritual, ele vai usar a fé, vai, né? E se ele entender que tem que ter uma intervenção médica, ele dá um jeito de levar a pessoa para o médico. Não tem problema algum. Amém, pessoal? Então o Jairo aqui vai falar com Jesus. Jesus vai lá e atenta comigo aqui, versículo 19. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos o quê? Também. Então, já o chefe lá, o centurião lá, pediu a Jesus que acompanhasse, ou seja, digamos que ele fez uma oração ali, né? E na oração ele pediu que o Jesus acompanhasse ele. Jesus fez o quê? Vai que eu vou ficar atrás. Pessoal? Jesus fez o quê? Atende isso aqui, pessoal. Toda vez que você se coloca diante do Senhor, intercedendo por Ele ou por alguém, Jesus vai contigo na caminhada. Jesus nunca te deixa só. Ele nunca vai dizer para você, eu não posso, eu não tenho condição de fazer isso. Ele sempre vai com você. Ele nunca te abandona. Meu irmão, vai sozinho porque essa situação aqui é complicada, vai você só, se vire aí não. Ele vai com você. Pode ser a maior dificuldade, pode ser o maior sofrimento, Cristo vai sempre estar com você ali. Ele nunca vai te abandonar. Ainda que a mãe que gera o filho no seu ventre, ela abandone o filho, esqueça do filho que ela gerou, Deus nunca vai esquecer de você. Então, quando o Jairo falou com Jesus, Jesus aqui se levantou e seguiu Jairo. E vai seguindo Jairo. Quando ele vai seguindo Jairo, irmãos, olha o que acontece aqui, E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de quê, pessoal? De sangue. Esses fluxos de sangue aqui, irmãos, era uma hemorragia que estava no estado assim que não parava, ininterrupta, hemorragia contínua. E essa hemorragia trazia para ela um sofrimento na saúde, porque a pessoa vai perdendo sangue e vai ficando debilitada. A pessoa, quando vai perdendo sangue, vai ficando debilitada. Você vê que a própria Bíblia trata o sangue como vida, não é assim? Sim ou não? O sangue é vida. Enquanto o sangue está correndo na veia ali, tá. Beleza. A pessoa deu um furozinho lá em uma veia qualquer. É aquela que chama da aorta, né? E ela começa
a jorfar o sangue com força, se não conseguir estancar para parar, a pessoa morre. Quantos casos você vê de pessoas assim, pessoal? Quantos casos você vê pessoas assim? Que sofreu um acidente, furou a veia da aorta lá e a pessoa morreu. Né? Quantos casos? Eu conheci um rapaz que ele tomou a facada e a facada atingiu essa veia lá e ele tentou correr para se salvar, não aguentou, caiu, já caiu morto. Porque se alguém estanca o sangue ali para fazer aquela pressão até chegar no médico, talvez tenha salvado, mas ninguém tinha essa visão lá, o rapaz morreu. Então o sangue saiu, meu amigo, já foi. Essa mulher, ela vinha perdendo a vida dela aos poucos. Aos poucos ela vinha perdendo a vida dela. Você vê que o sangue é tão importante que quantas pessoas são internadas e precisam de sangue? É assim ou não é? Vai fazer a cirurgia, manda sangue aí para o hospital. É algo importante, irmãos. Então essa mulher estava perdendo aqui a vida dela, irmãos, aos poucos. E tem pessoa que espiritualmente também aos poucos estão perdendo a vida. Tem pessoas que aos poucos estão perdendo a vida. E em todos os sentidos. Por quê, pastor? Porque a pessoa está cada dia mais se afastando de quem? De Deus. As práticas, os desejos do coração, as questões do dia a dia, a pessoa muitas vezes vai começando a olhar para aquilo ali e vai perdendo o sangue dela, que é, espiritualmente falando, Jesus, que é a vida. E quanto mais ela vai se afastando, vai se envolvendo com as coisas desse mundo, vai perdendo a vida dela, que é Cristo. E se ela não vigiar, vai chegar um momento que essa pessoa vai o quê? Parar de vez, irmãos. E aí pode sofrer a morte física e a morte espiritual. Vigia nisso aí, pessoal. Então essa mulher, há 12 anos, ela vinha sofrendo. Imagine a pessoa com hemorragia que não para durante 12 anos. Como é que essa pessoa dorme, pessoal? Como é que dorme? Como é que essa pessoa fica? Qual é o estado que essa pessoa fica de nervo? Porque a pessoa vai no médico. No Evangelho de Lucas diz que essa mulher foi no médico lá e perdeu tudo que ela tinha. Ou seja, demonstra lá em Lucas que ela era uma mulher que tinha condição financeira. E perdeu o dinheiro dela. Perdeu toda a riqueza dela. O que é que acontece aqui? Então, além do sofrimento na saúde, agora passou também a ter o sofrimento financeiro. E além do sofrimento financeiro e na saúde, ela agora também tem um outro sofrimento, que é o desprezo da sociedade. Aí você vai perguntar: ô pastor, como assim o desprezo da sociedade? Naquela época, quando a mulher entrava no ciclo dela, e vocês aqui entendem o que eu estou falando? Sim ou não? Naquele período do ciclo, ela não podia ter contato com a sociedade. Naquele período ali, 3, 4 dias, não sei quanto é o tempo certo do ciclo da mulher. Mas naquele período ela não podia ter contato com a sociedade. Ela não podia participar de reunião nenhuma. Por quê, pastor? Porque era considerada imunda. Sabiam disso ou não? Sim ou não? Quem sabia aí? Era considerada imunda. E por estar naquele período de ser considerada imunda, ela não podia ter contato com ninguém.
Ela tinha que se isolar lá no cantinho dela lá e ficar. Então você imagine, se nesse período aqui de pouco tempo a pessoa tinha que se isolar, já era complicado, sim ou não? Ela não poderia ir para a igreja, ela não poderia ir ao supermercado, ela não poderia ir, se caísse numa festinha de aniversário de alguém, ela não poderia ir lá para comer o lanche, os brigadeiros. Imagine, né? Todo mundo indo para a festa de aniversário, para a festa de casamento, e ela tem que ficar o quê? Por quê, pastor? Porque se ela tivesse contato, e a sociedade soubesse que ela estava naquele período, irmãos, por descumprimento da lei, ela poderia ser até apedrejada. Entende qual é a situação, pessoal? Se ela sai, olha a diferença daquele pessoal naquela época para hoje, irmãos. Hoje a pessoa dá um jeito lá, bota um pedaço de manchão, qualquer coisa e está tudo normal, não é assim? Naquela época não, pessoal. Ela tinha que ficar isolada. Por quê? Se ela sai, se ela tem contato com a sociedade e sabe, a sociedade não, ela está nesse ciclo, está nisso aqui e tal, ela poderia ser apedrejada, ou seja, seria morta. Porque descumpriu o quê? A lei. Agora você imagine o caso desta mulher aqui, que já vinha 12 anos nessa situação. Estava bom para ela, pessoal? Estava. Por quê? Dormia e acordava com medo de quê? Quando ela dormia, estava cochilando lá, tirando o soninho dela lá e tal. Quando ela acordava, acho que ela ficava numa alegria que só, hein? Graças a Deus estou viva. Ficava naquela alegria. Não foi hoje ainda não. Mas, com certeza, ela ficava com medo de dormir e não acordar mais. Ou qualquer momento morrer. Porque por mais que o homem seja valente, o homem tem ou não tem medo de morrer? Tem ou não tem? Quero que tenha um valentão aí agora que diga que não tem medo de morrer. Que eu vou chamar aqui para vir aqui na frente agora. Vou até pegar o azeite ali, pega ali, mas vai aquele azeite cheiroso lá dentro. Que eu vou jogar na cabeça do valentão ou da valentona e fazer a oração do passa dessa. Que é para hoje ainda, ele não chegar nem meia-noite. Tem alguém aí? É o senhor, Márcio? Não, é com você, eu chego aí, não, meu amigo. Aí eu não me meto, não. Oxi, eu vou pedir mais, mas fica aí. Quem tem que saber da sua salvação é você, rapaz. Eu vou garantir por ela. Não, aí eu saio daqui, não chego aí fora, estou pronta, e eu garanti, não, nada está fora. Não, eu não sou avalista não, de ninguém não. Eu vejo que sabido, rapaz. Só que Paulo sabido não sabia de mim, viu, Márcio? Então quer dizer, pessoal, é o sofrimento que essa mulher estava lá, pessoal. Sofrimento financeiro agora, porque gastou tudo que tinha. O sofrimento por causa da saúde que estava debilitada. E o sofrimento porque, de certa forma, ela perdeu contato com amigos, com parentes, com a família. Porque essa situação aqui era quase a mesma do leproso. Eles tinham que se isolar. Então você imagine um pai, a mãe com um filho pequeno e ter que se isolar agora. Porque não pode ter contato lá. Não podia nem dar um abraço no filho. Então era um sofrimento, pessoal. É aquilo que a Bíblia fala para a gente. Um abismo leva a pessoa ao quê? A outro abismo. Só que olha o que acontece aqui, gente. Presta atenção aqui, ó. Olha lá. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele,
tocou a orla de quê, pessoal? Seu vestido e sua veste. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei o quê? Sã ou curado. O que é que acontece aqui, irmãos? Essa mulher, certamente, ela ouviu falar de Jesus. O pastor Marcelo não podia ter contato com a sociedade por causa da situação dela. Como é que ela ouviu falar de Jesus? Meus irmãos, isso aí não é problema não. Porque o que tem de gente que fala alto, estou mentindo? Tem gente que está lá na igrejinha lá de Labatu, lá na frente, ó. E fala que a pessoa de cá ouve. E agora com esse tal de celular, meu amigo, o pessoal pega o celular, bota aqui: alô! Ei! Ei! Aí é que grita mesmo. É assim ou não é? Rapaz, é cada coisa, né? Então quer dizer, irmão, tem gente que ela já fala alto por natureza. Já é da pessoa aquilo ali mesmo, não tem para mudar ela trabalho. Por quê, pastor? Porque na mente dela, na audição dela, ela está falando o quê? Normal. Mas quem está de fora percebe que está o quê? Aí você vai falar com a pessoa: fulano, baixa um pouquinho. Ah, agora quer que eu cale minha boca agora? Arruma até a confusão, né? Então tem pessoas que falam alto. Quantas vezes você está na sala de sua casa? Quantas vezes está na sala de sua casa e tem alguém na rua, passa conversando alguma coisa e você ouve? Acontece isso ou não? Acontece. Para lá da porta: ô fulano, rapaz, tá. E você ouve tudo lá. Misericórdia, que é isso, rapaz? Não é que você é fofoqueiro, fuxiqueiro, mas é que você ouviu. Então, eu posso entender que essa mulher talvez tivesse uma hora na sala da casa dela ali, e alguém na porta passou, parou ali e começou a falar de Jesus. Ó, tem um homem aí chamado Jesus aí, rapaz, está curando mesmo de jeito, está acontecendo e tal e tal. Ela ouviu e entendeu o quê? Eu vou atrás dele. Eu vou lá. Agora, para ela chegar até Jesus, ela teve que vencer algumas o que, gente? Pessoal? E quais foram as barreiras que ela teve que vencer? O que, pessoal? Quem? Certo. E o que mais? Pronto. E a primeira barreira que ela teve que vencer aqui foi o eu dela. Qual pastor? A pessoa já está debilitada. E geralmente quando a pessoa está debilitada, em muitos casos até a fé também fica debilitada. Às vezes a gente atende pessoas que, quando a gente traz para o lado da fé, a pessoa: mas será, pastor? Será que tem jeito ainda e tal? Só que você atentou para aqui, ó, no versículo seguinte aqui, o versículo de número o 20, versículo 21, diz assim, ó: porque dizia o que, gente? Ou seja, antes dela enfrentar a multidão, sair de casa, vencer o medo, enfrentar a multidão para chegar até Jesus, primeiro ela tem que fazer o quê? Ela teve que convencer a quem? E muitas vezes o que está faltando na pessoa é isso. Muitas vezes o que está faltando em você é isso. Qual pastor? Você só está olhando para as dificuldades. E olhando para dificuldades, para a crise, para a situação, você diz: eu não posso, eu não tenho condição, eu não posso vencer. Mas quando você trabalha em seu psicológico, você precisa primeiro vencer o seu eu.
Nós somos seres formados de espírito, alma e o corpo. O corpo, ele é um tipo do envelope. É um envelope. É a parte material. Dentro desse envelope nós temos a alma, que é a faculdade dos desejos, das sensações, das emoções. Amém, pessoal? Então, todo desejo, toda vontade, toda emoção, ele vem por meio da alma. E nós temos o espírito, que é o verdadeiro ser, e que é com ele que nós nos aproximamos de quem? De Deus. Aí você entende quando Deus fala assim, Deus fala na palavra dele que Deus é espírito, e ele importa, ele se agrada daqueles que o adoram em espírito. Porque tem gente que adora a Deus somente com o corpo, com essa parte da mente que é a alma. Deus quer que você adore Ele no espírito. Você entende por que é que a Bíblia fala para a gente que existe lá a guerra da carne e do espírito? Então a pessoa precisa entender isso aqui. E às vezes a pessoa não trabalha a mente dela, ela não para, ela está olhando para a situação e ela não para poder buscar, trabalhar a mente dela. Essa mulher trabalhou a mente dela aqui. Ela certamente pensou, eu sei que estou passando por esse problema aqui. Essa situação aqui é complicada. Essa situação aqui, se eu ficar em casa e não procurar um tratamento, uma solução, eu posso morrer. Mas se eu também pôr a cara fora de casa, a sociedade aí, o pessoal que sabe que estou nessa situação, pode me denunciar, eu também ser morta apedrejada. E agora? É como o pessoal fala, né? Estou entre a cruz. E quando você se vê nessa situação, como é que você fica? A pessoa se vê num beco. O que é que eu faço agora? Para onde é que eu vou? Porém, essa mesma mulher falou o seguinte: bom, se eu vou morrer apedrejada, se alguém perceber, alguém souber que eu estou nessa situação, vai me acusar, vai dizer que eu estou nessa situação e que eu tenho que ser apedrejada. Mas também eu posso correr o risco de não ser vista por ninguém e chegar até Jesus. Essa aqui, irmão, serve para você, meu irmão, minha irmã, que às vezes está diante de um problema e só está enxergando o problema, não está vendo solução. E quando alguém fala contigo, você fica, mas eu não posso, eu não tenho condição, é porque, e que tanto porque é esse? Você tem que procurar vencer isso aí agora. Você tem que buscar ver a sua condição e analisar o seguinte: bom, Deus me fez para quê? A palavra de Deus diz o quê? Então eu vou seguir essa orientação da palavra de Deus aqui agora. Quando você vai lá para o livro de Êxodo, você chega lá em Josué capítulo 1, melhor dizendo, você vai ver a Bíblia dizer que o que foi que Deus falou para Josué e em que condição Josué estava. Qual era a condição de Josué naquele período? Aí você vai ver dizer assim,
E falou o Senhor Deus a Josué, após a morte de quem? De Moisés. Ou seja, até o dia de Moisés, até a morte de Moisés ser confirmada, Moisés sabia que Deus existia, tudo pela manifestação do poder de Deus, através de quem? De Moisés. Ele via, Moisés, que era o líder espiritual daquele povo, tendo comunhão com Deus. Ele sabia das histórias que o pessoal também contava para ele acerca dos pais dele, de Jacó, de Abraão, desse povo todo aí, dos milagres que Deus fez. Ele presenciou a travessia do Mar Vermelho junto com o Moisés. Então ele já tinha experimentado, visto algumas manifestações de quê? Do poder de Deus. Mas ele tinha maior certeza por causa da convivência dele com quem? Com Moisés. Então o que é que acontece aqui? Tem coisas que Deus vai falar com a gente, irmãos, por meio. E cuidado com esse negócio. Você hoje vê muita gente aí se dizendo, eu sou profeta, estou entregando. Cuidado com isso. Recebeu a profecia, ore e bote diante de Deus primeiro. Mas por quê, pastor? A pessoa vem lá para cá, Deus mandou te dizer. Mas será que foi Deus mesmo? Eu já vi inúmeros casos aí que não tinha nada a ver a profecia. Ou a pessoa viu enganado, né? Ela foi dar para alguém e deu para o errado. Então tem que ter cuidado com isso, irmãos. Deus, eu entendo o seguinte, Deus não vai falar com uma pessoa sem primeiro falar com o líder dela. Eu olho por esse lado. Porque, por referências bíblicas que eu tenho, eu entendo dessa forma. Então, quer dizer, depois que o Moisés morre, aí o pessoal acender a fogueira, vamos fazer o forrozão, vamos botar as bandas para tocar e vamos celebrar a morte de quem? Que nem é assim que o pessoal faz? É assim ou não? Morreu lá, contrata lá Luiz Gonzaga, Gonzagão. Não é assim não? Como é que é? Quando morre alguém na casa, como é que fica? Bom, aí agora vocês vão concordar comigo. Em épocas passadas, em um passado não muito distante, até quando morreu o vizinho lá debaixo da rua, na ponta da rua lá, todo mundo na rua, ninguém assistia televisão, nem ligava rádio. Era assim ou não era? E todo mundo tinha que chorar a morte do vizinho. Hoje, quando morre o vizinho de parede e meia, como é que é? Quem quiser que chore seus mortos. Mas eu lembro que teve uma época que era assim, irmão. Até um tempo atrás, alguém morria lá, meu amigo, não liga a televisão, não liga a rádio, porque morreu fulano, morreu da fulana. E podia ser até aquele vizinho que a pessoa não gostava, né? Mas em respeito, todo mundo, pelo menos na minha região era assim. Não ligava, e se fosse parente, nem comida fazia. Se fosse parente, naquele dia, nem comida fazia. Então, quer dizer, você vê que o tempo vai passando e aqueles bons costumes, aquelas boas práticas, às vezes vão perdendo. As pessoas vão perdendo aqueles bons costumes e as boas práticas, as boas maneiras. Então, imagine aqui, pessoal, a situação dessa mulher agora. Aí Deus vai lá e fala com Josué. Josué, Moisés, meus servos, é o quê? Morto, acabou Moisés, irmão. Morreu, acabou. Para com esse negócio, a pessoa morrer, você fica lá o tempo todo chorando, lamentando.
pegando a roupa no guarda-roupa lá para ficar, que saudade. Aí pensar que não, você está na depressão. Pensar que não, você está com depressão. E olha o trabalho aumentando mais ainda, é a coisa ficando pior. Ah, pastor, mas o senhor não entende. Entendo que você tem que se levantar dessa situação, seguir sua vida. Olha o que Deus fala para Josué lá: Josué é meu servo, Moisés meu servo é morto. Mas agora, ei, levanta. Sabe aquelas mães antigas? Batia no filho, engula o choro. Como é que você fazia? Não era assim? Não sei onde foi com quem que ela aprendeu esse negócio de engolir o choro. Mas que dava certo, dava. Ainda é assim também? Engula o choro, né, pessoal? E eu sei que dava certo o negócio lá. Então, vamos dizer que Deus falou isso para Josué. Ei, Josué, engula o choro agora. Bora, se levante daí. Mas, não tem negócio de mais Deus aqui agora não. Se levante, engula o choro. Lava essa cara agora. Josué, você vai fazer esse povo agora, ó. Aí Josué olha para trás assim, está um povo mais ou menos do tamanho de Salvador, aquela multidão. A população mais ou menos de Salvador. Josué olhou, criança, velho, menino, um bocado de gente lá. E certamente pelo meio ia cachorro, papagaio, periquito, gato. Porque certamente alguém criava os seus animaizinhos também de casa. Como é que é Deus? Você vai fazer esse povo chegar na terra. Agora é você. Moisés já foi embora. Já recolhi. Agora é com você. Só que se você, Josué, ficar aí sentado, prostrado, chorando, não vai resolver o seu e nem o de ninguém. Então se levante. Ou seja, assim como aquela mulher cá de Mateus estava numa situação difícil, o Josué também estava ou não estava no meio de sofrimento? Sim ou não? Porque observe, você que já teve essa experiência de perder alguém da família, quanto tempo leva para você achar que se recuperou? Eu não estou falando nem que você recuperou, que você acha que está recuperado. Porque não vem para cá me dizer, morreu pastor, já estou beleza. Não, não fica bem, irmãos. Ainda mais se for um parente bem próximo. Não fica bem. Passado um tempo, começa a cicatrizar aquela dor ali e tal, mas você tenta se adaptar para viver sem aquela pessoa. Ou eu estou errado? Então o que é que acontece? Só que se você parar, se você se entregar, e ver quantas pessoas, ver quantas mães, ver quantos pais e até filhos que acabam perdendo até a vida, porque a falta, a tristeza por aquela pessoa que partiu, a falta que ela faz, a outra não consegue suportar e acaba também muitas vezes o quê? Morrendo. Quantos casos você vê assim? Quantos casos de pessoas você vê que a pessoa hoje está na depressão? E está na depressão por quê? Aí quando você vai investigar, foi porque fulano, parente dela, morreu lá atrás. Depois que fulano morreu. Então a pessoa precisa se levantar.
E o se levantar aqui agora, meu irmão, é se dispor para poder sair daquela condição. Só que o Josué, ele teve Deus que veio até ele. Ei, se levanta, e trouxe a palavra de ânimo para ele. Só que essa mulher cá já foi diferente. Como pastor, ela mesmo que teve que o quê? Tem situações na sua vida que é você que tem que se levantar, que é você que tem que se esforçar para sair. Às vezes você está esperando que alguém faça por você algo que é você que tem que fazer, a decisão que você tem que tomar. Enquanto você não toma aquela decisão, não se dispõe para poder se levantar, você vai ficar lá prostrado, caído. E querendo muitas vezes pôr a culpa nos outros. Essa mulher ela ouviu. Alguém falou de Jesus, agora olha o que ela faz. Aqui, ó. Eu imagino que agora sou eu, viu? Sou eu, sacerdote, Aruda aqui, imaginando aqui essa mulher pensando: eu estou nessa situação, já perdi todo o dinheirinho que eu tinha, já não tenho mais finança para poder pagar o médico, não tenho mais como ir para médico. Como ela estava nesse estado nessa condição de imunda, não é que ela fosse a pessoa imunda, ela estava nessa condição. Por quê, pastor? Por causa do problema que ela estava vivendo. Amém, pessoal? Então tem a diferença, né? Aquela situação, aquela condição que ela estava vivendo naquele momento, estava dando para ela aquela situação lá. E por ela estar naquela condição de estar imunda, ela não podia ter contato com a sociedade, com o povo, que poderia ser ali apedrejada e morta. O que é que acontece aqui agora, irmãos? Eu só tenho duas opções: ou eu fico isolado e espero a morte chegar, ou eu enfrento essa multidão até chegar nesse Jesus e tocar nele lá. Eu não vou nem querer pegar no braço dele, na mão, basta eu pegar aqui pronto. Então imagine você o seguinte: por que ela fala tocar no vestido dele? Porque o vestido, ele era uma roupa que ficava sobrando o que? No tecido. Quantas vezes você vai na rua, alguém toca na sua camisa e você não sente? Acontece isso ou não? Ou falando, passei por você, oxe, toquei na sua camisa, não vi não. Porque às vezes tocou na camisa, naquela parte está o quê? Sobrando. Tem aquelas pessoas que hoje gostam de dar tudo apertadinho, né, Marivaldo? Não é assim? Tudo. Aí sim, aí a roupa dele se torna uma pele, né? Mas para a gente que gosta de dar assim, afogadinho, ó. Até a fresquinha é boa, que daqui você, pai. A pessoa vai tocar lá e não vai sentir. A estratégia, eu vou tocar no quê? Por que tocar nas vestes? Porque se ela toca na pessoa, ou qualquer pessoa que tocasse nela, também ia se tornar imundo. Aí você entende agora o cuidado que essa mulher teve de ir até Jesus e não. Por isso que ela vai tocar nas vestes aqui. Porque por causa daquela condição, era a mesma condição que tinha de alguém que morria lá. A pessoa depois que tinha contato com aquele cadáver, com aquele culto, ela tinha que fazer um trabalho de purificação. Que até os cadáveres eram considerados assim.
Então o que é que acontece, irmãos? Ela venceu quem? Trabalhou primeiro quem? A mente dela. Eu estou nessa situação, mas eu preciso vencer isso aqui. Como é que eu vou vencer? Ela começou, a buscar no eu dela. Espera aí. O problema aqui não está em pessoa de ninguém lá. Sou eu que tenho que enfrentar agora os meus medos. E se esse Jesus me dá a condição de melhorar de vida, se através dele eu posso ser curada, eu vou até esse homem. Eu não vou precisar tocar na mão dele, tocar no rosto dele. Basta eu tocar no vestido, numa parte lá. Ele não vai nem sentir o toque que eu vou dar nele. Mas eu vou receber a minha cura. Então o que é que a pessoa muitas vezes tem que fazer, irmãos? E talvez, não sei, nessa manhã tem alguém que está nessa condição, está enfrentando um problema, ela quer a solução para o problema. Mas talvez ela está esperando que alguém resolva para ela. Que alguém olhe para ela com aquele olhar de misericórdia, eu vou fazer por você. Não. Tem coisas na minha vida e na sua vida que somos nós que temos que tomar o quê? Então, primeiro você tem que trabalhar o seu. Veja lá dentro de você, o que é que eu posso fazer para melhorar nisso? O que é que eu posso fazer para vencer isso? Mas eu posso, por que eu posso? Porque a palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que o quê? Que me fortalece. Deus falou para o Josué: esforça-te e tenha o quê? Então, se eu quero vencer isso aqui, eu vou ter que me esforçar e vou ter que me alegrar. E a pessoa vai lá, se alegra, se anima, se esforça, trabalha a alma dela, muda a visão dela e alcança a vitória que tanto ela deseja, irmãos. Então que você pegue essa mensagem hoje aqui. Antes de você vencer a multidão, você primeiro tem que vencer a si mesmo. Amém, pessoal? Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Amém?